Olá, amados. A paz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando a ignorância não mata, ela emburrece. Aí a pessoa diz assim: se é válido só no civil, queria saber onde fica o cartório que Abraão casou. Olha só, né, gente? É só ter o bom senso de comparação aqui. É só ter o bom senso de comparação aqui. Com a época de Abraão e a época da gente, ou seja, a geração de Abraão para a geração nossa. Né? Deixa eu dizer uma coisa, meus amados. Que eu já falei aqui várias e várias vezes, né? Quem casa é o juiz. Ou seja, a lei não é o cartório em si, certo? Isso é óbvio demais, né, gente? O cartório não casa ninguém, não. O espaço físico não casa ninguém. O cartório é aquele lugar físico, certo? Logicamente, bem lógico, óbvio demais, que no tempo de Abraão não existia um cartório. Tu quer comparar a tua geração com a geração de Abraão, é querer que Abraão que Abraão também usasse as roupas que a gente usa, calça jeans e tal, andasse nos mesmos carros que a gente anda, né? É querer que Abraão também morasse nas mesmas casas que a gente mora, né? É só ter um senso de comparação da época de Abraão com a época da gente. E, logicamente, que na época de Abraão não tinha um lugar que se chamava cartório. Ah, vou lá no cartório, ô Sara, pra gente casar. Sara, vamos lá no cartório, a gente precisa, né, casar. É óbvio demais, né, gente? Eu não preciso de ser teóloga ou ser PhD em alguma coisa para ter esse bom senso aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Até nos livros de história, o povo não lê, não. O povo... Por isso que o povo... É pesquisa aí, que o povo não lê, o povo não estuda. Por isso que são ignorantes muitas vezes, sabe? Porque até isso aqui nos livros de história, se a gente pegar, não precisa nem na Bíblia. Se na Bíblia você vai ver que cada geração é diferente, imagine se eu pegar um livro de história e comparar a nossa geração com outras gerações passadas. Você vai ver que tudo era diferente, as culturas eram diferentes, as roupas eram diferentes, as casas eram diferentes, os lugares onde se tratava as situações eram diferentes, certo? Você quer comparar o quê? As coisas da gente com a época, principalmente na época de Abraão, né? Ou a geração da época de Abraão, que as culturas eram bem diferentes. Né? Até se a gente for ver, os homens das cavernas não tem nada a ver com os que a gente tem hoje, né? Nada a ver, né, gente? Então, vai ter realmente o bom senso, certo? O bom senso numa situação dessa. Não precisa ter grande entendimento aqui, né? É só ter o bom senso aqui, né? De saber que na época de Abraão não existiam os mesmos lugares, as mesmas coisas, as leis não eram iguais também às leis de hoje, certo? Logicamente. Agora, é claro aqui, é lógico aqui também, né? Para que serve o cartório, gente? Cartório é o lugar onde eu vou lá, né? Fazer o que lá no cartório? Dar o nome dos nossos filhos, né? É o cartório onde eu vou lá. Eu faço compra e venda, ou seja, né, formalizo uma compra, uma venda, formalizo o nascimento de uma criança,
né, também a morte, né, tira o óbito, também formaliza o casamento. O cartório é isso aqui. O que é que o cartório, o espaço físico faz? Ele formaliza, né, as situações, seja uma compra, seja uma venda, seja uma abertura de empresa, né, seja um nascimento, vai formalizar o nascimento da criança, formaliza, né, a criança como cidadão, tal. E o cartório serve para isso aqui, simples assim. E é lógico, como eu disse, que no tempo de Abraão existia uma forma, sim, de formalizar o casamento, certo? Se a gente for ler nas escrituras, você vai ver a forma que eram formalizados os casamentos. É só você ler um pouquinho a Bíblia, meus amados, certo? Em todas as épocas, em todas as gerações, existia uma forma de formalizar alguma coisa, né? E no que se diz a respeito de casamento, logicamente, certo? Que existia uma forma de formalizar o casamento na época de Abraão. Logicamente, certo? Que pode ser diferente da nossa época, pode, mas que existia uma forma de formalizar o casamento, existia. Se formalizava o casamento. A gente vai ver isso através dos casamentos bíblicos, certo? E um dos casamentos está lá, o casamento de Isaac e Rebeca, certo? E tem outros casamentos também. Então você é só ler a Bíblia, é só ler, só estudar, né? Porque e se não souber ler um pouquinho da história, da geração, aí você vai ver que se formalizava casamento. A gente aqui na época da gente formaliza o casamento o quê? Quem que formaliza o casamento? O registro civil, certo? Por isso se chama casamento civil. Então, o que formaliza o casamento é o civil, é o registro civil. É ele que formaliza que você está casado com fulano de tal, certo? Quem registra é o cartório. Quem registra o casamento, certo? É o cartório. Cartório, quero dizer mais uma vez aqui, o cartório é o espaço físico. O cartório não casa ninguém, não, realmente, gente. Não tem como o cartório casar ninguém. Cartório não casa ninguém, não. Quem casa, certo? Quem faz o casamento é o registro civil, é ele que vai dizer, certo? Então, lembremos aqui, certo? Vamos de novo, lembremos aqui que todo casamento é formalizado. Então, se você for pegar épocas atrás, você vai ver que cada época e cada geração, o casamento era formalizado de uma certa forma. Na época da gente, na geração nossa, o casamento se formaliza como? Através do registro civil, certo? Então, você vai no cartório formalizar o seu casamento com o seu marido ou com a sua esposa. E o cartório é que vai formalizar o espaço físico onde é feito. Então, o cartório é onde se guarda e se formaliza as leis, certo? Ali, né? Igual, logicamente, que nas épocas passadas existia, que tem que explicar que nem está explicando para a criança, certo? Então, ó, logicamente que nas épocas passadas existia, né, o lugar onde se formalizava as coisas, certo? Existia, e logicamente você não vai encontrar nas escrituras o nome cartório. Aqui, cartório. Você não vai encontrar na Bíblia aqui, cartório. Não. Você vai encontrar, certo? Você pode encontrar um espaço onde existia, porque tinha juiz, se existia lei. Lei sempre existiu, gente. A lei nunca deixou de existir. Então, existia alguém à frente da lei para formalizar alguma coisa, né? Se era num buraco, se era numa caverna, se era num canto, aí eu não sei.
Agora, que existia alguém responsável, aqui no caso da gente, na época da gente, o responsável é o cartório, que tem alguém à frente. O cartório sozinho em si não faz nada, certo? Então, na época passada, existia um lugar lá, seja no castelo, seja lá dentro do... Existia um espaço, um lugar onde alguém ficava responsável por dirigir, por conduzir as leis, por restringir as leis, por fazer, certo? Por formalizar as leis, certo? Os reis, os presidentes, seja lá. Então, eu não preciso, certo? Ter PhD nisso aqui não, gente. Certo? Assim como no tempo de Jesus. Certo? No tempo de Jesus tinha fórum, já provei na Bíblia que tinha. Certo? Que tinha fórum, né? Que tinha fórum. Na época da gente se chama fórum. Você vai lá no fórum, aqui na minha cidade é o fórum. Na sua cidade eu creio também que tem um fórum onde se faz as leis, onde se faz... se julga as causas, julga as pessoas, né? Então, logicamente que no passado também existia, não, né, da mesma forma, né? Não da mesma forma que a gente, né? Não se julga, o espaço físico não era igual da gente, né? O fórum, né? A mesma construção, logicamente, mas existia o lugar, né? Como o Sinédrio, né? O Sinédrio no tempo de Jesus era o lugar onde se julgava as pessoas. Que seria o Sinédrio, no caso aqui pra gente, seria o quê? O fórum da gente hoje. O fórum faz o que? Ele julga as causas das pessoas. O juiz julga as nossas causas. Então tem uma pessoa, né? O juiz é o quê? O juiz é o que faz o casamento. O juiz é o que faz... formaliza ali algo, formaliza uma lei, formaliza, né? Hoje nós temos o quê? Os deputados, o presidente, que serve para formalizar a lei. Então sempre existiu alguém responsável pela lei, gente. Logicamente. Aí você vai querer que no tempo de Abraão também existisse prefeito, existisse presidente? Não, existia reis e, certo? Sacerdote e tudo mais. Que fazia os papéis que os prefeitos hoje, presidente faz hoje. Certo? Os que estão à frente da lei faz, certo, pelo povo o que na época de Abraão também existia. Ou na época de Abraão, ou na época de Davi, ou na época, certo? É só ter aqui o bom senso, gente. Pelo amor de Deus, viu? É só ter o bom senso aqui, não precisa de muito não. Certo? É só abrir um pouquinho a cabecinha. É só abrir aqui a cabecinha. É você querer... certo? Encontrar aqui. Você não vai encontrar aqui na Bíblia, por exemplo, aqui, né? Na época de Abraão, você não vai encontrar aqui o carro da geração da gente, porque na época de Abraão não existia o carro. É querer, né? Também demais. Na época de Abraão, você não vai encontrar na Bíblia carro. A palavra carro. Porque na época de Abraão não existia carro. Né? Não existia carro. Mas, logicamente, que na época de Abraão existia... Carro é o quê? O que é que representa? Um carro é o meio de transporte para a gente. Então, na época de Abraão existia o meio de transporte deles. Que provavelmente eram os camelos, os bichos, né? Que eles tinham, né? Então, você vai querer demais. Então, é só ter um pouquinho aqui de bom senso, ó. Né? Já disseram até aqui, eu já ouvi, muitas e muitas vezes eu já ouvi isso aqui dentro da igreja, que na época de Abraão não existia dinheiro. Eu digo, eu provo na Bíblia que existia dinheiro. Logicamente, aí nós voltamos aqui. Logicamente que na época de Abraão, o dinheiro da gente não era o mesmo dinheiro de Abraão, nem o dinheiro de Abraão era o mesmo dinheiro da gente, né? Que a gente tem um real. A moeda da gente é o real. A moeda da época de Abraão, né, não era real, né? A gente, em algumas passagens bíblicas, a gente conhece como dracma, né? Um dracma, né? Era a moeda da época da geração passada. Então, por favor, né, gente? Aí eu vou dizer, e como é que era comprada as coisas? Como é que se comprava as terras? Me diga, era sem dinheiro? Se na época, nas gerações passadas,
certo? Se nas gerações passadas se comprava e se vendia também. Logicamente que tinha uma forma de uma moeda para trocar por um produto, né? Se trocava, de alguma forma comprava. Certo? De alguma forma comprava. Então, mas querer aqui comparar a época de Abraão com a nossa época é ignorância, né, gente? Pelo amor de Deus. É ignorância até demais. Querer comparar a época de Abraão, de Ló, de Davi e tantos outros ali, né, com nossas gerações passadas, é ignorância demais. É ignorância, é só ter um pouquinho de bom senso, certo? De entender que o cartório é o espaço físico. O cartório não casa ninguém, quem casa é a lei. Quem está à frente da lei, é o juiz que casa, certo? Então, se quem casa é a lei, quem formaliza o casamento é a lei. Então, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, se existia uma forma de formalizar o casamento. E é isso aqui que importa. Então, na época da gente, formaliza-se o casamento, indo ao cartório, registrar o casamento, o nascimento, a compra e venda, seja lá. Certo? Né? Então, se a gente pegar, se eu for aqui, épocas, gerações, uma geração passada aqui, na época da mãe, da avó do meu pai, não se chamava cartório também não, gente. Na época da avó do meu pai, ou até da minha avó, mãe do meu pai, certo? Do seu pai, da sua mãe também, não se chamava cartório. O espaço físico onde se registra as leis não se chamava cartório. Em algumas cidades se chamava tabelionato, tabelião de Santa Catarina, tabelionato de não sei o que, de Turgitaí, certo? Botava o nome da cidade. Não era cartório. Cartório é só o nome do espaço físico. Simples assim. Assim como o fórum, né? Querer comparar o nome fórum com sinédrio, mas, né, é também. Certo? Cartório, sinédrio, o lugar onde se julgava as situações, as pessoas, né? O fórum faz o quê? Qual é o sinédrio? Basicamente é o fórum, né? O sinédrio é o fórum da época de Jesus, né? Que da gente aqui se chama fórum. Então é só ter um pouquinho de lógica, gente. É só ter um pouquinho de lógica, pelo amor de Deus, só ter um pouquinho É uma coisa de lógica aqui, certo? Né? Porque a gente tem que explicar para criança. Parece que a gente está explicando para criança. Então, em todas as épocas, em todas as gerações, se existia um lugar onde se regia as leis, certo? Onde se existia a lei, onde se formalizava a lei, né? A gente tem que repetir. Tem que repetir para as crianças, porque isso aqui, certo? Não é nem de criança, é pessoas adultas de 30, 40, 50 anos, né? Então é isso, gente, é isso aqui. Quando, né, a ignorância não mata, a pessoa emburrece. É isso aqui, não tem como. É só ter o bom senso aqui de comparar a nossa geração, tem gente que quer comparar a nossa geração com a geração passada, pelo amor de Deus, gente. Certo? Nem na época do teu pai, na época da tua mãe, que é uma geração mais nova que a gente, as coisas não eram iguais de hoje, né? As gerações mudam, as pessoas mudam, as leis mudam, mas o nosso Deus permanece o mesmo. As leis, elas sempre existirão, sempre existiram, certo? A forma que elas vão ser feitas é que vai mudar um pouquinho, mas elas sempre existiram. Amém? Que Deus abençoe vocês.